Agora, Roberto, em relação à seleção brasileira, faltou algo pra você na sua relação com a seleção? Você teve uma passagem importante pela seleção, muitos gols pela seleção, mas tem muita gente, eu falava isso com você aqui fora do ar, meu pai, inclusive. Em 82, ele tinha que ter mais chance, ele tinha que jogar. Pô, imagina, Roberto e Zico, né? Enfim, era uma coisa que todo mundo queria 82? ver. 82? Vamos puxar 82, pô. Exatamente. Então, faltou assim... Aquela Copa era a sua Copa, dá pra dizer isso? Cara, eu sempre me vi, me achava em condições de estar na seleção brasileira, principalmente nesse período de 82. Mas, infelizmente, é a cabeça de quem está no comando, né? E aí você tem que respeitar as convocações bem em cima de critérios da competição, o Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu estava vivendo um grande momento da minha carreira, assim, eu estava, como a gente diz no futebol, estava voando, né? Tava super bem e fazendo gols e tal, mas o que eu olho e enxergo essa coisa é do técnico que tem, o que trabalhou com alguém, entendeu? Já tinha uma relação... O Roberto fez 62 gols em 81. 62 na gols. temporada. 81. Então, isso só pra ilustrar o que ele falou, tá voando. Chegaria na super Copa, legal. É com ele, né? Mas eu realmente... Eu posso dizer assim, a nível da carreira, de decepção, ou... não decepção, de tristeza e alegrias, acho que o que eu poderia... Se eu pudesse voltar no tempo e pedir, era ter tido uma oportunidade de jogar naquela seleção de 82... que foi a minha geração, depois dos anos 70, 75 para lá, até quase os anos 90, foi a minha geração de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, todo mundo, né? Edinho, Oscar, Luizinho, todo mundo, Valdir, entendeu? Então, Dirceuzinho, meu parceiro, amigo. Éder Aleixo. Éder. Cara, que isso. Éder. Olha a quantidade de grandes jogadores que estavam no grupo. Então, o que eu lamento, assim, sabe? Que tem coisas, você é um profissional dentro de uma área e tal, e tem uma coisa que, você... Queria. Foi ter jogado pelo menos uns 45 minutos com a camisa da seleção brasileira, com aquele time. Ele abraçou o time titular e não tinha muito espaço, né? Para ser... competição de vaga. Não tem competição, mas eu acho que ele foi bem mineiro, né? Bem aquela coisa, bem mineiro, certinho, vamos manter isso aqui, conservador e tal. Porque trabalhou com jogadores, principalmente da minha posição, entendeu? E aí eu não quero julgar, porque eu acho que o Careca tinha, naquela época, tecnicamente, ele era muito bom, até melhor do que eu. O Serginho não era bom, tecnicamente melhor do que eu, mas fazia gol, era artilheiro e tinha trabalhado já com o Tele. Então é uma questão do momento, daquela hora ali, e eu só lamento isso, entendeu? Porque seleção brasileira, a de hoje, a de 82, de 94, de 70 e tal, você tem... E se você for fazer o retrospecto, você tem o time titular, você tem 2, 3 que são reservas e que sabem que pode ser titular, e tem o restante que está ali. Se o Brasil for campeão, todo mundo foi campeão. Quem estava em 70 foi campeão, quem em 94 foi campeão. Entendeu? Faz parte do grupo, né? Isso. Agora, tem jogadores, não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas tem jogadores que estão na reserva e que podem ser titular. E tem um cara que está ali... E eu esperava realmente ter uma oportunidade porque foi a minha geração desses jogadores, porque eu sempre falo e coloco dessa forma, para ser bem explícito, bem direto. O que o Zico representava para o Flamengo, o que o Falcão representava para o Inter. E para Roma, né? O Sócrates para Roma, depois o Sócrates para o Corinthians. Cara, eu representava para o Vasco. Entendeu? A opção de escolha é um direito do técnico e aí ele tem as preferências dele e eu respeito isso. Agora, quando você está dentro de uma seleção, dentro do projeto de buscar aquilo que se desejava,
eu me via nessa condição de ser um jogador, de estar ali decisivo, e de poder ser útil. Então, se eu tenho alguma, assim, não é mágoa não, mas é tristeza de não ter tido a oportunidade de jogar com esses grandes jogadores. E o resultado entendeu? Poderia ter sido diferente, você colocou uma coisa que é estatística, é fato. E aí, mais uma vez, eu volto para o meu amigo Galo. Das vezes que nós jogamos com a camisa da seleção, que acho que começou em 75, 76, no torneio bicentenário dos Estados Unidos, até nós, no caso, encerramos vestindo a camisa da seleção, jogando junto com o Zico, nós nunca perdemos um jogo com a camisa da seleção. Então, é um dado legal. Sensacional. Isso, você está querendo... Não é, cara. Porque se a gente só perdesse também, o cara, alguém ia falar. Porque ia jogar quer jogar como? Não ganharam... Mas como não aconteceu... Não aconteceu, então... O dado é esse. Alguma coisa que faltou. É isso, cara. Sensacional. 82 teria sido diferente. Não teriam 3 de Paulo Rossi, mas teriam 2 do Roberto aí pra virar a parada, com certeza. O Chulapa tirou gol do Galinho. Mas o futebol tem umas coisas assim que a grande figura de tudo isso é o famoso si, né, cara? Porque eu poderia estar ali e, de repente, não... Mas não estava ali, né? Que eu merecia uma oportunidade. E aí, não estou falando... Estou falando como atleta e não estou falando do Serginho, que estava ali na minha posição. Porque... Você está falando do seu nível de atuação. Lógico. E sempre coloco isso. O 78, eu entrei depois do segundo jogo. Não joguei o primeiro nem o segundo, entrei no terceiro. Porque tinha um jogador, que era o Reinaldo, que tecnicamente era excepcional, mas tinha um problema, né, físico. E o que fez com que eu e o próprio Jorge Mendonça entrássemos em 78 foi porque eu comentei isso contigo no gramado, como foi... Trocou agora o gramado do Maracanã e lá na época eles colocaram o gramado há pouco tempo. Assim, dentro... Quase no início da Copa. E o gramado não fixou. E a grama ficou pesada, soltando e tal, esse negócio todo. Pode ser, cara? Aí eu soltar para falar um pouquinho mais. Então, essa coisa foi de... Por isso que nós entramos no terceiro jogo, aí eu fiz o gol contra a Áustria e aí fomos embora. Entendeu? Aí veio o problema da Argentina. Seleção invicta que não venceu a Copa. Campeão moral que não vale nada. Esse negócio de campeão moral. Não vale e nada. Isso fator também, né? O Roberto chegando em 82 com a experiência de uma Copa nas costas, né? Com certeza. Tinha jogado em 78.